A cada 21 segundos, uma pessoa no Brasil completa 50 anos. A nossa pirâmide etária está virando um funil etário, ou seja, o Brasil, não só o Brasil, o mundo, mas o Brasil e a América Latina, numa velocidade muito diferente do resto do mundo, está envelhecendo muito rápido. E a pergunta que a gente tem que se fazer é se nós estamos preparados para isso num país onde ser jovem, ser sexy, ser magro é super valorizado. Para isso, para esse tema tão interessante, a gente hoje, né, Renato, sempre ao meu lado, Renato Kifuri, a gente tem o prazer e a honra de ter a Fabiana Scaranzi com a gente. A Fabiana é jornalista, é recentemente formada em psicologia, eu sei que é a sua quarta faculdade que você está fazendo, ou seja, é alguém incansável para falar com a gente exatamente sobre o assunto da mulher madura, né, nos tempos atuais, em termos de trabalho, em termos de saúde e principalmente etarismo. Seja muito bem-vinda. Seja bem-vinda, Fabi. Obrigada, Renata. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso recebê-la aqui. Nesse momento, como a Rosana falou, né, onde a gente vem envelhecendo, né, o planeta vem envelhecendo e o Brasil numa velocidade muito acima do que a maioria dos países, né? E acho que a Rosana tocou em alguns assuntos que a gente não está preparado, mas não está preparado desde a nossa calçada, a nossa previdência, a instituição de longa permanência para os idosos que não tem no país público. Mas vamos falar um pouquinho da mulher. Você, há muito tempo, já discute esse assunto, né? Você sempre esteve na vanguarda da discussão da mulher mais madura. Conta um pouquinho para a gente da sua trajetória. Quando você começa a prestar atenção nisso e a publicar, a escrever um livro e tratar desse assunto, a partir de quando? Tá, eu comecei a me interessar muito por esse tema mulheres, quase que por acaso, porque eu vinha de quase 20 anos na televisão, né, rede nacional, tinha todo aquele trabalho que eu amava, eu me preparei para aquilo, tecnicamente, para ser uma das melhores. Eu realmente sempre fui muito CDF na minha vida. Eu sou uma pessoa que se fala, faz isso aqui bem, eu vou fazer. Faz unha bem, eu vou fazer unha bem. Limpa o chão bem, eu vou limpar. Eu sou assim. Então, eu falo que eu não vim ao mundo a passeio. Eu sou uma pessoa que veio com intenções de fazer o melhor que eu posso e evoluir, né, na minha vida profissional, na minha vida pessoal, nas relações entre as pessoas. Sou muito a favor desse lifelong learning, né, de sempre aprender alguma coisa. Até a gente chegou aqui enfim, o filho do Avalone, que simpaticíssimo, falou, Fabiana, põe o microfone aqui, quem sou eu para falar do microfone? Eu falei, não, pode falar, eu tenho sempre o que aprender. Então, eu acho que a gente, tendo essa atitude de abertura, a gente sempre sai melhor. A gente sempre aprende alguma coisa. E eu estava lá, na televisão, durante 20 anos, né? Entre aspas, já numa zona de conforto, porque quando a gente faz muito daquilo que a gente faz aquilo quase que automaticamente. E aí eu comecei a sentir falta de aprender outras coisas, de falar sobre outras coisas. A experiência que eu já tinha de vida, que eu já vinha de uma vida de modelo, já tinha vivido fora do Brasil, e aí parei para entrar numa agência de publicidade do Austin Oliveto, trabalhei ali com o Austin Oliveto, depois eu fui fazer jornalismo. Então, já tinha uma vivência e uma bagagem que sempre me abriu muito essas portas para outros interesses. E ali, eu estava numa encruzilhada de dizer, poxa, estou há muito tempo fazendo isso, amo o que eu faço, me preparei para fazer isso, mas eu gostaria tanto de fazer outras coisas, mas eu me sentia muito culpada em pensar nisso. Porque eu falava assim, como? Tem tanta gente querendo fazer o que eu faço, como é que eu vou sair? Abrir mão disso. Como é que eu vou abrir mão disso? E aí a gente fala abrir mão de várias coisas difíceis, né? Eu venho de uma classe média baixa ali, então abrir mão do dinheiro, abrir mão de uma estabilidade, entre aspas, né? Lógico. Que todo mundo achou que tivesse antes da pandemia, depois da pandemia percebemos que não Verdade. tem estabilidade nenhuma. Mas, assim, para mim era difícil mesmo, Renato, sabe? Abrir mão de uma estabilidade financeira, né? Depois de ter conquistado, abrir mão de um lugar onde muita gente desejava. E era difícil. E eu logo
vamos dizer, abafava esse sentimento, porque eu falava assim, não posso nem pensar nisso. Aí no dia seguinte eu falava, não, vai passar, tá tudo bem, tá tudo ótimo. E fui levando durante bastante tempo esse sentimento para debaixo do tapete. E vocês médicos, Sabe as enfim, consequências disso. sabem as consequências disso, né? Eu acredito muito na questão da psicossomática, eu acredito muito que a gente somatiza aquilo tudo para o físico. Eu acredito muito nessa linha. E teve um dia que eu passei muito mal, tive uma baita dor de estômago, fui levada para o hospital e me viraram de ponta cabeça. Meu médico, que me conhece há muitos anos, falou, Fabiana, o que está acontecendo? Falei, por quê? Ele falou, porque você está com uma úlcera aberta aqui no seu estômago e você não me ligou, você não disse que estava sentindo alguma coisa antes desse episódio aqui de hoje. E ele ficou muito assustado e eu fiquei muito mais assustada, porque ele me mostrou um buraco enorme ali aberto e eu estava no piloto automático, ou seja, eu estava anestesiada, tentando deixar a vida me levar. O que estava acontecendo. Com medo de perceber que se estava acontecendo alguma coisa, eu ia ter que ter alguma atitude. Exato. Estava se a partir negando, do momento, né? A partir do momento que a gente tem consciência das coisas, a gente não consegue apagar aquilo da vida da gente. Então, eu acho que eu estava empurrando para debaixo do tapete. E aí, aquele dia, eu falei assim, puxa vida, agora eu vou ter que, corpo, mente e espírito estão cada um para um lado, eu vou ter que juntar essa turma de novo e ver o que vai me levar para frente. Porque o que me trouxe até aqui não é o que vai me levar para frente. Enfim, foi uma catarse ali de choro entre eu e o médico. E eu comecei a pensar muito sobre isso. Mas eu tinha 1 ano e meio de contrato ainda, não podia chegar na televisão e falar, pronto, acabou, amanhã chega. não vou ir. Não posso. E eu estava indo com o meu marido para a praia, e eu sempre tenho um caderninho em todas as minhas bolsas, e eu estava ali, comecei a escrever, e meio comecei a dizer, poxa, o que eu posso fazer? O que eu poderia fazer? Sobre o que eu posso falar? E eu sempre fui uma pessoa que muito preocupada com o embasamento para falar sobre alguma coisa. Eu sou essa jornalista, pessoa. Né? Não, jornalista e perfeccionista. Eu já sentia a perfeição no sentido, não dá para fazer nada superficial. Eu tenho que saber muito bem a base para poder entrar naquilo. Imagino que seja isso. Exatamente. E aí eu falei, puxa, o que eu posso fazer, o que eu posso falar? Né? Para que eu tenho autoridade para falar? Não quero ser leviana de ficar falando. Aliás, em tempos de rede social, a gente vê tanta coisa superficial que a gente vai falar sobre isso mais tarde, mas... E aí eu ficava pensando, comecei a escrever e falei, poxa, eu poderia escrever um livro para mulheres. E eu sempre gostei muito de saúde mental, de comportamento, de bem-estar, de qualidade de vida. Sempre esses assuntos eram assuntos, vamos dizer, que estavam sempre presentes nas minhas reportagens, nas minhas matérias. Eu sempre me preocupei muito com isso, né? E aí eu falei, puxa, comecei a fazer um capítulo, 2 capítulos. E aí meu marido olhava para mim, assim, do lado, falou assim, escreve. O que está acontecendo? Né? E a gente indo à noite para a praia, ele falou, você está escrevendo tanto, o que está acontecendo? Eu falei, não, estou esboçando um livro. Ele falou, nossa, mas parece que você está recebendo alguma coisa. Eu falei, fala baixo, porque se eu estiver recebendo, está funcionando. Não vai espantar. Não atrapalha. Não vai espantar, porque está funcionando. E ali eu fiz meio um draft do que seria um livro, e para mulheres, e aí surgiu Mulheres Muito Além do Salto Alto. Muito além do salto alto. Que eu escrevi ainda na televisão, né? E depois, quando eu que eu viria a renovar o contrato, acabei não renovando e falei, puxa, vou trabalhar para esse nicho, vou trabalhar para as mulheres. Comecei a me comunicar mais com as mulheres, a fazer palestras, né? Aí virou uma coisa muito maior e hoje eu dou mentoria para mulheres, tanto mentoria de comunicação como mentoria de transição de carreira para mulheres 40 mais, 45 mais, que às vezes estão muito desanimadas, porque falam, já tenho 40 anos, 40 anos. Eu falei, pelo amor de Deus! Né? Falando com a pessoa errada, né? Tanta coisa para fazer. Sua vida está começando. Eu sou uma pessoa muito inquieta no sentido de Eu estava ouvindo uma pesquisa falando que, com mulheres, né? Quem tem mais medo de envelhecer, se são jovens, mulheres jovens ou mulheres maduras. E a pesquisa mostra que quem tem pavor de envelhecer são os jovens. Então, isso é interessante no sentido que a gente vê, né? Mulher madura,
a gente vê, primeiro, que tem a perspectiva, ainda tem muita coisa pela frente, precisa ter. Você precisa ter aquele É. teu objetivo, porque senão você para e acabou. Não é bem por aí. E, por outro lado, eu fico preocupada com a jovem hoje que está vendo o que está acontecendo, porque esse jovem, o preconceito com a idade, o etarismo, o idadismo, vem muitas vezes do jovem. Eu imagino, vou dar um exemplo seu. A quarta faculdade que você fez É. agora foi psicologia. Eu imagino que você devia ser uma das mais maduras da sua sala. É. E você vê que, às vezes, isso acontece, que o jovem já começa a ter preconceito com alguém que tem 40, 45 anos. Você sentiu isso na sua sala de aula? Como é que Eu- você eu- vê? E essa é uma pergunta. E como é que como é que a gente lidaria isso hoje para o jovem, a jovem que está assustada que vai ter que ficar magra até o fim da vida, vai ter que já começa a fazer tratamento de rejuvenescimento. Como é que você lida com isso? Como é que você Nossa, falaria? daria pra gente abrir 10 caixinhas dessa pergunta que você fez, assim, é muito complexa. Daí um congresso, eu diria. Daria um congresso, eu diria. Exatamente. Tem a questão do jovem, mas muito vamos dizer, por consequência do país no qual a gente vive. O Brasil é o campeão de cirurgias plásticas. É. O Brasil é um país, sim, que valoriza o jovem, como você falou, né? A mulher jovem, a mulher magra, a mulher bonita, a mulher... Então, estética para a gente, sexy, é sempre, né? Sempre foi muito importante. Então, é difícil mesmo, porque o jovem não pensa, não, mas deixa eu fazer escolhas certas, porque eu vou envelhecer. O jovem não pensa, a gente também jovem, não sei se a gente pensava assim, quando eu tiver 59, 60... a gente pensa numa coisa muito imediatista e acaba muitas vezes tomando atitudes erradas, né? Então, elas começam a fazer botox hoje com, sei lá, 18 anos, 19 anos, muito novas e muito preocupadas com essa questão estética. A gente tem outros países, por exemplo, você vai na França, você vê mulheres mais velhas que não têm essa busca incessante pela juventude. Elas têm cabelo branco, você vê muito mais mulheres de cabelo branco, você vê mais mulheres de cabelo curto. Então, a gente tem um padrão brasileiro... De sandália, sem salto alto. Sem salto alto, exatamente. A gente tem um padrão que é cruel, principalmente com as mulheres. Porque a gente aceita muito melhor isso no homem do que na mulher. É mais natural, né? A gente fala, nossa, que homem interessante, ele tem umas rugas, é interessante. Tem a pele marcada, é interessante. O grisalho é interessante. E para a mulher, não. A gente já acha que a mulher está assim porque está desleixada, a mulher já não se arrumou, a mulher... Então, é muito difícil envelhecer nesse país, nesse sentido. Mas eu acho que quando a gente tem na cabeça de que... E aí a autoestima tem que estar mais alta, de que você é muito mais do que a parte de fora, do que a sua estética, do que a sua magreza ou do que a sua beleza. E aqui eu não estou dizendo para a gente não se cuidar. Eu me cuido, adoro me cuidar, mas eu tenho que me olhar no espelho, eu tenho que me gostar. E eu tenho que me reconhecer no meu RG até o fim dos meus dias. Boa. Eu quero falar assim, poxa... Sou eu. Essa pessoa aqui é a mesma... Porque eu tenho amigas que hoje eu não reconheço. Eu falo, não sei como elas se reconhecem não é raro no isso, espelho. Né? Então, vira uma busca incessante e é cruel. E imagino que para o jovem seja muito ruim também. E na faculdade você teve algum problema de... Na faculdade, eu me lembro que... preconceito mesmo de etarismo? Sofreu alguma situação que você achasse que... Eu particularmente não sofri isso, porque, como eu falei para vocês, eu faço as coisas tão intencionalmente que é difícil alguém falar alguma coisa e mudar alguma coisa em mim porque alguém falou. Eu ligo cada vez menos para a opinião dos outros. É ótimo a gente ter que os outros nos reconheçam, nos avaliem, e a gente vive em sociedade, e viver em sociedade é se preocupar com o que o outro acha, com o que o outro pensa, com o que o outro sente, mas isso não vem para o meu pessoal, não muda aquilo que eu sinto sobre a minha pessoa. Tudo que eu construí, tudo que eu superei, tudo que eu passei, aí alguém fala, mas você tá velha. Eu falo, não, pelo amor de Deus.
olha a minha estrada, olha a minha trajetória, É isso. olha tudo que eu fiz, olha tudo que eu sofri. Eu acho que até desprezo com o seu sofrimento, porque você passou Né? por tanta coisa, a gente Ah. superou tanta coisa, que se eu ligar para isso, vai É, ser vai- muito ruim. Outro dia a gente até estava falando com uma geriatra, ela usa uma frase que eu gosto muito: eu quero envelhecer, mas não quero ficar velha. São duas coisas diferentes, Aham, né? Ou seja, você aham. envelhecer de uma forma saudável e principalmente se gostando, né? Eu acho que isso é É. importante. Você nunca Opa. pode perder isso daí, no sentido do pensando para E frente. na faculdade, vocês perguntaram sobre a faculdade, na faculdade, quando eu entrei na faculdade, óbvio, você percebe olhares, você percebe, mas no meu caso, eram muito olhares de o que a Fabiana Scaranzi está fazendo aqui? Fazendo faculdade, né? Com meninas de 18 anos. Psicologia tem muito mais mulheres Uhum, do que homens. uhum. Tinha homens, mas acho que 2 homens na minha classe. Então, eram muito mais meninas. Então, elas ficavam muito incomodadas ali, sem saber muito como agir. Então, e eu Mas levantava devia a ter um pouco de mão. admiração também, não tem? Acho que tinha, Mais sim. admiração do que... Tinha admiração e tinha estranheza. É, Acho que essa é estranheza. a palavra. É. Estranheza. O que essa mulher está fazendo aqui Eu agora? sabe que eu fui fazer o meu mestrado aos 50 anos de idade. Então, eu entrei na sala de aula do mestrado da Unifesp, da Escola Paulista de Medicina, e só tinha recém-formado fazendo mestrado quem acabou de fazer a residência. Tudo de 25, 30 anos de idade e eu de 50. Então, era um peixe fora d'água ali também, uma situação parecida nesse sentido. E eu adorei a convivência com eles. É, Foi uma troca muito boa, né, em todos os sentidos. eu acho que é Eu isso. tive muito que ensinar e que aprender com eles Eu acho que a também. gente tem muito que aprender sempre. É, Acho que sempre. essa troca Sempre. intergeracional, É fantástico. eu acho fantástica. Quem Fantástico. consegue aproveitar, tanto quando você é Exato. jovem quanto quando você é mais velho, essa troca intergeracional. Porque, É assim, fundamental. eles não têm a experiência que a gente tem, eles Claro. não têm a vivência que a gente tem. E a gente não tem esse fresh, Não, essa não- coisa não do sabe nem o que que tá acontecendo. aconteceu agora, Exato, acabou é. de atualizar, eles já sabem. Exato. Então, teve um dia que eu fechei a porta ali da classe para algumas pessoas que estavam lá. E eu disse, olha, eu queria conversar aqui com vocês. E aí eu disse assim, olha, vamos fazer o seguinte. Aqui, na sala de aula, eu sou aluna e aprendiz como vocês. Então, esqueçam a minha biografia da porta para fora, porque da porta para dentro, eu sou Somos uma todos iguais. aluna interessada. Eu vou levantar a mão. Eu talvez tire nota baixa na prova. Não é porque eu tenho já 3 faculdades, porque eu sou uma pessoa bem-sucedida no que eu faço, que eu sei tudo. Então, e foi curioso, porque a partir daquele momento, todo mundo relaxou. E eu também. Claro. Porque eu me sentia livre para falar, professor, não entendi. Não, professor, isso, não sei o quê. Não, professor... É Eu igual. era aluna, mas também não ficava ali com receio de... Ai, mas eu sou a Fabiana Scaranzi, vou fazer esse tipo de pergunta? Zero. Zero. Então, ali eu me coloquei num lugar e eu acredito muito nessa humildade também das pessoas mais velhas para quererem aprender. E a gente só Fantástico. vai caminhar e aprender mais quando a gente também estiver aberto para isso. Porque se eu pensar, não, sou mais velha, sei muito mais que esse bando de gente de 18 anos. Não tem mais nada Pô, para acrescentar, não tem nada para aprender. Que gente chata, que gente... Se eu me fecho, se É. eu não tenho humildade para estar aberta e dizer, eu tenho muito que aprender em qualquer lugar que eu Exato. esteja, e eu acho que é uma coisa que, por exemplo, a nossa geração tem que aprender um pouquinho. Sabe? Baixar um pouquinho o Isso. salto, ter um pouquinho de humildade para dizer, eu sei bastante coisa do que aconteceu até hoje, mas daqui para frente, como é que eu vou me atualizar? Inteligência A gente- artificial, tem tanta lógico. coisa para a gente... Só um exemplo também da relação intergeracional. Eu até hoje, no Emílio Ribas, onde eu atuo, um dos motivos mais importantes que eu estou lá são a formação dos jovens médicos, né, dos residentes que passam com a Aham. gente. Porque é uma troca, mas é fantástica. É Porque muito às rica. vezes eu tenho casos mais complicados no consultório que eu levo para eles para discutir, porque eles sempre têm uma ideia que Uma talvez não visão passou diferente, pela né? minha cabeça. Então, esta troca é fantástica, né? Da nossa experiência e como você falou, né? Dessa vivência e a agilidade deles para buscar essas informações. Acho já muito verem. saudável Perfeito. esse encontro intergeracional. Acho, assim, muito saudável mesmo. E essa metamorfose, né, que você é todo tempo de modelo para apresentadora, para
para jornalista, de jornalista e agora para psicologia. O que te motivou a entrar na psicologia? Não vou falar, né, neste momento da vida, mas claro, neste momento da vida, sim. Mas o que você falou? Bom, agora eu vou para a área de psicologia. Tem duas coisas. Uma, eu sempre fiz, eu era apresentadora, mas eu era repórter também. Nas minhas matérias como repórter, eu fazia muitas matérias de comportamento. O comportamento humano sempre me interessou muito. O outro sempre me interessou muito. Fui fazer jornalismo, inclusive, o jornalista, ele conta a história, mas para ele contar a história, ele precisa ouvir muito bem a história. Ele precisa ter um poder de escuta muito grande, muito forte. Você precisa estar presente realmente ali quando a pessoa te conta aquilo, para você pegar aquilo, absorver e transformar aquilo num texto, numa narrativa para você contar. Perfeito. Então, eu já tinha isso, gostava muito. Isso foi uma coisa. Então, eu tinha essa curiosidade. Quando eu falei assim, puxa, na terceira formação, eu falei, vou fazer psicologia, quero fazer psicologia. Eu sou uma pessoa que gosto de estudar, e eu falo isso, assim, muita gente fala, nossa, você é esquisita, né? Alimenta a minha alma, não precisa alimentar a alma de ninguém, é a minha. Sou eu que vou acordar cedo, sou eu que vou estudar, sou eu que vou fazer prova, sou eu que vou fazer TCC, então me deixa. Porque parece uma coisa, nossa, como você é estranha. Estranha para quem, cara pálida, né? Para minha essência, para minha natureza, eu sou super ok, que é o que precisa. E tinha essa história de dizer assim, poxa, mas 5 anos, óbvio, isso é um peso. Fazer uma faculdade, uma formação com 5 anos. Aí eu falava assim, não, quer saber? Eu falei, vou fazer uma pós-graduação em psicologia positiva na PUC, que levam 2 anos apenas. Fiz a formação. São 2 anos, não são 5. O que aconteceu? Não sei. Conte. Não suficiente. Eu acabei a formação e disse, agora eu vou fazer psicologia. Levou 7. Levou 7. Então, foi uma economia que não deu muito certo. Porque eu gosto muito da psicologia positiva, da ciência da felicidade. Eu acredito muito nisso. Mas a gente é muito sombra também, não só luz. A gente não é só felicidade, a gente é depressão, a gente é infelicidade, a gente é tristeza, a gente tem transtornos, a gente tem traumas. E eu me senti, eu falei, caramba, agora que eu vou ter que fazer, porque aquilo aguçou mais ainda a minha curiosidade em saber de tudo aquilo. E eu dando mentoria para mulheres já de comunicação e de transição de carreira, as mulheres chegam para mim, às vezes, o problema de comunicação, ele não é só, eu sou tímida para falar. Por que você é tímida para falar? O que aconteceu com você? Como você era lá atrás? Tem muitas camadas abaixo que não são só falar bem, põe a mão aqui, põe a mão ali, imposta a voz. Isso é um curso de final de semana, a pessoa aprende a fazer. Não é essa a questão. A questão é muito mais embaixo. A psicologia, ela me dá todas essas ferramentas. Eu tenho ferramentas para trabalhar essa mulher muito mais profundamente, para que depois ela se comunique bem, porque ela tratou uma coisa que estava bloqueada nela. Ela tratou um problema que ela tinha ali. Então, isso foi uma coisa. E, por exemplo, a mulher que vem fazer transição de carreira aos 40, 45, ela também não gosto mais de fazer isso, então eu quero fazer isso. Por quê? Porque a vida dela mudou, os filhos cresceram, o casamento não está tão legal. Ela fala, puxa, agora sou eu e meu marido aqui em casa, o que eu tenho, né? Tem que fazer uma outra coisa. Ou preciso de mais dinheiro mais para frente. Porque eu parto do princípio do seguinte, a gente vai viver mais. É isso. Então, a gente vai ter que ganhar dinheiro mais tempo. Gente, a gente... O pé de meia tem que ser saudável também para poder envelhecer bem. E a gente precisa fazer dinheiro mais tempo. Claro. Se a expectativa de vida 20 anos atrás era de 60 anos, hoje a gente está nos 78 anos. Então, as pessoas já estão vivendo muito mais. Como é que eu quero lidar com essa velhice? Com dinheiro ali, ou não? Viver com mais dignidade,
né, conseguir ter alguma coisa que pague a sua saúde. Mais ou oportunidades de passeio, de viagem, de de programas. conhecer É pessoas. isso. A gente sabe que a conexão social hoje é um dos pontos, dos pilares mais importantes para a saúde Da das saúde mental. pessoas. As pessoas chegam lá na frente e falam: o que te trouxe mais felicidade? O que te faz mais feliz? Não é o dinheiro e o poder. São os amigos, é a conexão entre as pessoas. Então, a gente precisa pensar em conviver mais, em ter mais comunidades, porque muitas vezes essas comunidades vão ser sua rede de apoio quando você, por exemplo, é sozinha, quando você não é casada, não tem um cônjuge ou você não tem um filho. Então, eles provaram que essa relação entre as pessoas, essas amizades que você tem, facilitam você passar por fases muito difíceis da sua vida. Porque você está mal, você liga para um amigo, você mal fala: amiga, vamos tomar um É café? isso. Ai, não estou tão bem, quero dividir uma coisa aqui. E você está aberta. Assim, climatério, vida sexual, trabalho, dá conta de tudo. E nem só isso, essa já é complicada, mas assim, num Brasil de mulheres totalmente diferentes. Eu faço um projeto na Amazônia, a mulher na Amazônia que tem essa minha idade é completamente diferente em N aspectos, mas ela também tem sua depressão, ela também tem sua tristeza. Então, como é que a gente concilia tudo isso? A saúde mental tem que estar em dia. Depois, eu já tinha, vamos dizer, essa visão antes de fazer psicologia, e depois que eu fiz psicologia, eu falo: nossa, todo mundo deveria cuidar muito da saúde mental, porque ela te segura em muitos momentos da sua vida. É óbvio, tem que ter o check-up anual, vocês médicos sabem, né? Melhor do que Claro. qualquer pessoa. Tem que ter o check-up anual, a mulher tem que, depois dos 40, eu acho que agora é 40, né? A partir dos 40 no SUS, tem que fazer a mamografia, tem que fazer o Papa Nicolau, isso é obrigatório. Mas, paralelamente, vem uma depressão, tô com falta de concentração. Depois que a gente entra na menopausa, a gente quase que vira outra pessoa. Então, as pessoas dizem assim: claro, você tem uma herança genética, então minha mãe sempre teve muitos calores. Então, eu olhava para minha mãe e falava: ai, o que me espera? Meu Deus do céu, o que me espera? Porque tem um pouco isso, né? Do que a mãe tem, de como a mãe é. E eu, vamos dizer, tive esses sintomas muito fortes na menopausa. Eu descobri que eu estava com esse sintoma, que eu estava entrando na menopausa, eu estava voltando com os amigos do teatro, eu e meu marido estávamos no banco de trás, e aí, de repente, me subiu um fogo nas costas, assim, um calorão. Aí eu falei assim: amiga, desliga o aquecedor. Desliga o aquecedor aqui do banco de trás, não tá tão frio assim. Ela olhou para trás e falou: Fabiana, não tem aquecedor nenhum. Mas era um fogo que subiu nas minhas costas. Eu falei: Você falou, o diagnóstico está feito. O diagnóstico está feito, estou entrando na menopausa. E eu não dormia à noite, porque eu acordava a noite toda por causa dos calores. Sentia calor, aí tirava a coberta, punha a coberta, tirava a coberta, punha a coberta. Então, primeiro, tem ali uma conversa com o seu médico, que você tem que ter, falando: olha, eu sou uma pessoa produtiva, eu sou uma pessoa que acorda às 6 horas da manhã para ir para a faculdade. Na época eu fazia faculdade, me formei agora em dezembro, aos 59 anos. Eu gosto que a gente fale nossa idade. Acho bacana falar nossa idade, porque a gente vai quebrando tabus, né? Então, primeiro conversa com o meu médico. Como é que a gente vai fazer para eu continuar tendo uma qualidade de vida, que para mim é importante? Depois, uma conversa com o meu marido. E eu estou falando isso porque você falou sobre vida sexual, e para dar uma rápida passada aqui, acho importante as mulheres falarem com seus companheiros, suas companheiras, sei lá, com quem você vive, mas falarem sobre esse momento. Tem muitas mulheres que têm vergonha de falar que estão na menopausa, porque, de alguma maneira, ela não pode ter mais filhos, ela perde na cabeça dela, ela perde muitas coisas com a menopausa, além dos sintomas. E os homens ficam perdidos também, sem saber. Essa mulher... Como é que lida, né? Essa mulher não tem mais libido, o problema é meu, essa mulher está tendo caso com outra pessoa, essa mulher... Então, você também deixa, se você não conversa com outra pessoa, você deixa a outra pessoa meio perdida. É por mim que ela não tem mais desejo. Então, acho importante, claro, conversar com o seu médico, depois conversar com o seu companheiro, companheira. Dizer: olha, está acontecendo isso, essa fase é assim, eu sinto mais assim, então assim eu não consigo mais, mas assim eu consigo. Para a gente juntos ver qual é o melhor caminho para seguir naquela relação. Tem muitas mulheres
que acabam se divorciando nessa fase, né? Porque do que a gente falou, o ninho vazio, aquela falta de libido, falta de interesse sexual. Então, acho que o homem está assim, a mulher... Então, essas conversas são sempre muito produtivas. E a saúde mental vai perpassar por tudo isso que a gente está passando, principalmente nessa fase. Então, como eu lido com o humor que de vez em quando muda? Como eu lido com essa falta de concentração que de vez em quando me incomoda? Como eu lido? Então, essa mulher tem que pensar nisso. O que vai, vamos dizer, deixá-la melhor, que se aproxime mais de quem ela era e de quem ela gostava de ser? Porque a gente tem um jeito que a gente gosta de ser. E saber que isso é fisiológico. Fisiológico. Isso é fisiológico. Isso vai exatamente. acontecer para qualquer mulher. A gente sabe, óbvio que tem vários mecanismos para você poder amenizar ou mesmo, muitas vezes, aceitar, né? Sim. A gente joga tênis juntos há não sei quantos anos. E eu brinco, a bolinha está cada vez mais longe de mim. Não é ele que melhorou, eu é que estou cada vez... Não, mas assim, a gente tem que se aceitar e saber que, lógico, que compartilhar com quem está do nosso lado, né? Então, essa saúde mental, você procurar um profissional, você procurar uma terapia, né? Você dizer, poxa, será que está na hora de eu conversar com alguém que me direcione mais, com quem eu possa desabafar? Buscar ajuda, né? Buscar ajuda de alguma maneira. Mas eu acho assim, o médico é fundamental, né? Meu médico conversar com o meu médico de confiança, e acho que aqui o papel de vocês é importantíssimo, de você ter essa confiança e abrir sua vida, né? E dizer, olha, está acontecendo isso aqui eu não estou gostando, eu não quero ser essa pessoa até o final da minha vida. O que eu posso fazer? Tem mulheres que podem fazer reposição hormonal, tem mulheres que não podem, ou que não querem, ou histórico familiar, vocês sabem, tem 1000 casos aqui. Então, o que vai ser melhor para mim? E não adianta a gente ficar empurrando para frente, empurrando com a barriga. Eu tenho esse trauma, né, lá de trás, que eu empurrei com a barriga e fui descobrir uma úlcera. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter coragem de ter conversas difíceis. A gente tem que ter coragem de encarar coisas difíceis na nossa vida. E o segundo motivo, vou voltar agora... Eu ia perguntar disso, a coragem de falar de alguns assuntos. E o que vocês me perguntaram, por que você foi fazer faculdade aos 54 anos? Né? Comecei uma faculdade aos 54. Uma coisa foi, um dos motivos foi que eu realmente tinha esse interesse, sempre gostei e me interessei pelo comportamento humano. E a outra coisa, eu penso bastante numa coisa que as pessoas, às vezes, têm pavor em falar, que é sobre a finitude. A gente vive, né, nossa cultura ocidental dificulta muito em falar sobre a finitude. Diferente da cultura oriental, claro, que tudo tem um outro significado. Eu penso na finitude e como... Óbvio, a gente vai ter uma vida eterna, que a vida vai... Agora, nesse plano físico aqui, no qual a gente está agora, ele vai acabar. Então, para mim, a finitude, saber que um dia vai acabar, me enche de vida, me enche de energia, para eu dizer, eu tenho que fazer o que eu quero, eu tenho que ser feliz nessa vida, eu tenho que ir atrás do que faz a minha essência, a minha natureza ficar feliz, ficar bem-humorada, ser melhor para as pessoas, evoluir. Então, o que eu puder aprender, o que eu tiver de interesse nessa vida, eu vou aprender. Então, as pessoas falam, bom, você já fez 4 faculdades, chega, né? Não é por quê? Eu falo, não sei. Porque, sobre o envelhecimento também, as pessoas nos colocam em caixinhas do que a gente pode ou não fazer a partir de tal idade. 50, não, você não pode mais fazer... Quem disse que eu não posso mais fazer? Onde está escrito que eu não posso mais fazer? Então, a finitude me faz pensar sobre querer muito fazer muitas coisas enquanto eu estiver aqui. Enquanto há tempo, enquanto há saúde, enquanto há... A vida. A vida. Porque senão você pensa o contrário, né? Você fala, ai, não vou pensar sobre isso, não vou pensar que um dia vai acabar, não vou pensar em e acabar não fazendo. Na nossa cultura, primeiro que é uma falta de sorte, né? Quando você comenta ou fala alguma coisa, a pessoa fala, você está chamando coisa. Não, não estou chamando, eu estou olhando, né? Que, como você falou, acontecer vai. A gente só não sabe quando. A gente não sabe. E o que você conseguiu fazer
para você mesmo até lá. Isso. Né? E para os Acho que esse que é o outros. mais E importante. ajudar os outros. Então, Você fazendo para os outros, você está fazendo para você, né? Então, nesse aspecto é fundamental. a gente vai ter 365 dias todo ano. Agora, durante quantos anos a gente vai ter 365 dias? Não, eu É nesse trabalho da Amazônia, é um voluntariado, né? E as pessoas olham e falam, nossa, eu queria tanto fazer isso, queria tanto fazer um voluntariado. Então, minha resposta é, faça. 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 É. Quer, faça. Não adianta você, depois de que passou, você fala, Isso. puxa, Mas eu devia não ter tenho feito. tempo. Não tenho tempo. Ué. Não, faça o que você quer fazer. Em especial, se é algo para os outros, mas como eu te falei, que faz até melhor para você mesmo, faça. Você vai ver a transformação. Bom, se a de gente tudo já isso. estava honrado com a presença da Fabi aqui, ela gastou o tempo dela, uma agenda cheia para estar com a Isso aí, gente. Então, isso aí. Fabi, é um Uma prazer. delícia. Uma delícia. Eu adoraria ter parte 2, parte 3. Acho que a gente Uai, tem por que não? tanta Por que conversa não? ainda, né? Por que não? Ficou para trás. Agradeço vocês, muito obrigada. É Em tempos de internet, hoje rede social, na verdade, que a gente vê tanta gente falando sobre Desinformação, né? saúde e Nossa. saúde mental, que é meu lado também agora. Dicas, eu fico doente assim. Sabe que eu fico doente, 5 Renato? dicas. Assim, 5 dicas para curar a depressão. Eu regalo um olho, eu falo, gente, como você pode Ou 10 curar a dicas para depressão você ser feliz, né? mas como você pode falar sobre saúde, ou saúde mental, saúde física, que na A gente verdade está é uma brincando, só. mas é criminoso. Mas isso, como é né? que você pode dar dicas para curar uma coisa? Você pode dizer assim, olha, eu tive depressão, no meu caso eu fiz isso, foi bom para mim. Aí tudo bem, um leigo falar. Agora, um leigo ficar dando dicas de como se cura a depressão para todo demais. mundo. E aí, no caso de vocês também, eu vejo coisas É. horríveis, Para né? tratamento de doenças, para tratamento, para tomar vacina, que não tome vacinas, ou faça isso, ou faça aquilo. Realmente a gente hoje vive num ambiente de muita contaminação desses influenciadores, entre aspas, aí, que pior é que eles influenciam, né? A gente tem uma grande consequência dessas atitudes e a gente briga muito, gasta muito da nossa energia com frequência, desmentindo a agência de checagem para dizer que aquilo lá é mentira, que não é fake, é fato fake, não é para fazer isso aqui funciona, a vacina é boa, o tratamento não presta. É impressionante como isso contamina eu costumo dizer que é uma doença digitalmente transmissível. É verdade. Porque ela transmite, às vezes, mais que vírus e bactérias por aí, né? Mas acho que tem uma coisa também de a gente, o povo em geral, né? Querer sempre o caminho mais fácil e querer sempre um sem dúvida. atalho. Não, É óbvio, você falar, pega E 5 o dicas aí de imediatismo, como né? queira. Imediatismo. É para ontem isso. Então, óbvio, você fala, eu vou fazer isso, então vou curar. Só que não vai. Vai continuar com o problema. Então, nem sempre o caminho mais fácil é o melhor. Não adianta, né? Cortam um limão em 4, jogam para trás. Pronto, toma isso, dá uma voltinha e acabou. Exato. É fake, hein, pessoal? Pelo amor de Deus, Pelo amor de fake. Deus, eu não estou falando. Bom, Fabiana, muito obrigada por você estar aqui. Olha, pessoal, vejam esse episódio, compartilhem esse episódio com outras pessoas no R3K Oficial. Acompanhem e sigam a Fabiana Scaranzi com Z, a oficial. Fabiana Scaranzi Oficial. Fabiana Scaranzi Oficial. Que tem muita coisa interessante, tem as mentorias para quem precisa, etc. E, lógico, eu e o Renato Kifuri sempre aqui, @Rosana Richman, @Renato Kifuri. E, como a gente sempre fala, surgiram novos temas, novos assuntos, que a gente tem muito o que conversar sempre. Muito o que conversar. Obrigado, Fabi. Fabi. Pessoas sérias como vocês aqui. Obrigado, querida. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço.